A gente vai falar agora de administração tributária. É até um pouquinho estranho a OAB exigir esse tema, porque lá no final do CTN, artigo 194 até o 218, ela tem essa administração tributária, para poder falar sobre procedimentos que o fisco deve seguir com o contribuinte, para cobrar os tributos dele e o contribuinte auxiliando na fiscalização dele também. E o mais interessante disso, gente, é que a prova, ela acabou cobrando isso, não foi necessariamente para poder discutir aquilo que já estava no CTN há muito tempo, desde 1966. Só que nós tivemos o julgamento de uma ADI relativamente recente, ali no final de 2016, num tema que envolvia essa parte de administração tributária. E aí é uma historinha até engraçada que eu brinco. Geralmente, dentro do curso intensivo, assim, contava a história, que eu brinco, a história do McDonald's. A história que eu passei com um primo meu, eu falo que o direito tributário é o dia a dia, né? Todo dia a gente vive esse negócio. Então, a história que eu passei com um primo meu, que envolvia, por exemplo, um acesso à informação. E aí, eu vou tomar a liberdade aqui de falar com você alguns pontos de vista práticos, que a gente tem que tomar cuidado hoje no dia a dia, que é o seguinte. Praticamente todos os estados já adotam, esse negócio veio lá de São Paulo, mas praticamente todos os estados já adotam já o tal do CPF na nota. CPF na nota, você vai registrar ali e o estado quer e ele pede para você que você ajude a auditar a empresa. O que isso quer dizer? A empresa ela tem uma obrigação acessória de poder emitir uma nota fiscal. E com essa nota fiscal emitida, esse ente tributante ele tem o controle, porque ela vai ter que jogar isso na escrituração contábil dela para poder tributar. Então, quando você vai lá e registra, pede o registro do CPF na nota, você está auxiliando a administração nessa fiscalização, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo, ele vem para o ponto de vista prático mesmo, do seu dia a dia, do quanto você deve tomar cuidado. Tenho certeza que você usa cartão de crédito. E aí tem muita gente que gasta um monte no cartão de crédito, paga a conta da avó, da tia, do primo, e fala assim, vou ganhar milhas, coisa maravilhosa. E aí você tem um perigo e um problema. Por quê, meu povo? Se você pegasse há uns 10 anos atrás, a lei dos crimes contra a ordem tributária já estava prevista. Ela era de 1990, é a lei 8137 de 90. E isso sempre esteve registrado e tipificado lá. Só que esse crime contra a ordem tributária ele não chegava. Só que hoje ele chega, e chega de forma diferente. Então, recentemente, nos últimos meses, eu já atendi várias pessoas com problema, o prof. Advoga, entre outras áreas na área tributária. Então, eu já tive várias pessoas que sentaram com a denúncia em cima da mesa, correndo um prazo já para poder apresentar a defesa de um crime contra a ordem tributária, porque esse acesso à informação hoje é muito grande. Então, tudo que você gasta e você pede CPF na nota vai ficando registrado. Então, qual é a conta? Você vai lá e pede CPF na nota para tudo e a hora que soma você gasta durante o mês R$ 5.000. E você declara lá no seu imposto de renda R$ 2.000 de receita, R$ 3.000 de receita. Qual a leitura que o ente tributante faz? 5 menos 2, tem um buraco aqui de R$ 3.000. Esse buraco é uma omissão e omissão é crime contra a ordem tributária, que vai gerar aí essa denúncia, que vai gerar problema na esfera criminal. E eu sempre brincava com isso porque quando você tem uma execução fiscal, gente, quando você tem uma auto-infração contra a sua pessoa, é óbvio que isso desespera, mas isso envolve patrimônio. Agora, a conversa aqui de crime contra a ordem tributária, ela muda, a gente está falando de cadeia. Então, eu sempre que estou na prática e essa conversa começa a aparecer, tem um cliente que está fazendo muita coisa errada ou está assumindo muito risco, eu viro para ele e falo assim, olha, cara, cuidado, não é para ameaçar não, mas ó, cuidado, quanto tempo você aguenta passar na cadeia? A maioria faz assim, ó. Doutor, você tá doido? Só que tem gente, eu já ouvi de um cliente que falou assim, doutor, não queria não, mas se eu precisar passar um ano lá, eu passo. Não é pra gente, né, esse tipo de conversa. Tem gente que às vezes não se preocupa. Por que isso, professor? Porque hoje esse tipo de conversa chega, tá? Aí eu fico brincando com a história do McDonald's e te conto a história da sua conta. Era exatamente o CPF na nota. Uma vez eu fui a Brasília com um primo meu, ele não conhecia, era de Curitiba, e aí eu falei pra ele, ó, vamos trabalhar lá durante o dia todo e aí no outro dia eu organizo aí com você para te levar para o Congresso, Senado, para você conhecer um pouquinho lá da estrutura, como é que funciona ali o país. Tá feia a coisa lá, né? Mas sem entrar nessa parte, ele, beleza. E a gente cansado saiu assim do escritório, já estava meio tarde e aí o que estava no caminho, uma fome danada, era o McDonald's.
E aí a gente foi pedir o lanche lá e a moça, olha, com mais R$1 você quer batata refrigerante grande? Hã? Com mais R$1 você quer batata refrigerante grande? Bom, no McDonald's com mais R$1 você leva tudo grande. Beleza. E ele não conhecia, que era de Curitiba, não tinha lá ainda, já tinha em Brasília. Aí ela foi e perguntou, CPF na nota? Ele, quê? CPF na nota? Hã? CPF na nota? Você quer CPF na nota? Moço, eu quero só meu lanche. Ele não quer CPF na nota. Bom, eu não sabia nem o que era. O CPF na nota, tem estado que sorteia. Ó, o estado de Goiás, por exemplo, fala assim, ó, tem um sorteio de R$1 milhão lá no final do ano para todo mundo que pedir CPF na nota até um valor X, dá desconto no IPVA. Então, os entes tributantes ficam usando disso para poder atrair, para poder ajudar necessariamente a fiscalização. Você tem um dever de fazer isso. Tanto a própria empresa, quando você é dono, quanto você é contribuinte para a sua vida mesmo, para você mesmo, tá bom? E sabe qual é o problema aqui, gente? Conta. E é essa história que chegou, e eu fico brincando, a historinha do McDonald's que veio parar na sua prova. Geralmente eu contava isso aqui para quebrar um gelo, e hoje nem é isso mais, ela está dentro da prova mesmo. Qual que é a conversa? Hoje, R$2.000 que entram ou saem da sua conta pessoa física, automaticamente o banco tem que informar para a Receita Federal. E na pessoa jurídica esse valor é de R$6.000. Depósito, saque, transferência, qualquer coisa que você fizer acima de R$2.000, automaticamente o banco tem que informar para a Receita. E na época que a Receita publicou, gente, isso foi uma instrução normativa, publicou essa instrução normativa, geral caiu matando e falou o seguinte, isso é quebra de sigilo, isso é quebra indireta de sigilo bancário, eu tenho um direito constitucional à inviolabilidade do meu sigilo, então ele não pode acessar a minha conta. Depois de muito bater, isso foi para apreciação do STF. Doutrina dominante do direito tributário dizia que seria uma quebra indireta de sigilo e que isso não deveria passar. Mas o STF, ao julgar a ADI, que vai aparecer e que vai ser usada para fundamentar a nossa questão, o STF disse o seguinte, isso não é quebra de sigilo, porque quebra de sigilo é quando eu pego e publicizo. Então, se eu vou ficar dentro da minha administração e você, como contribuinte, tem um dever de me auxiliar nessa fiscalização, isso não é quebra de sigilo. E o STF confirmou essa teoria. E piora, porque ele ainda falava o seguinte, ele ainda pode compartilhar com outros órgãos, com os outros entes tributantes que requererem a informação. Como assim? É exatamente isso. Se o Estado vai lá e pede uma informação para a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda pede, ele tem que passar. Se uma Secretaria de Finanças de um município vai lá e pede, ele tem que passar. Até a autarquia. A autarquia pública que precisa da informação no contribuinte pede e repassa, tá bom? Então, desde que não vaze a informação, porque aquela pessoa que vazar, o funcionário, por exemplo, que vazar essa informação, vai responder de forma funcional. Então, esse é o detalhe. E por incrível que pareça, essa questão veio parar dentro da nossa prova. Olha que maluco isso. Vamos dar uma olhada. A administração tributária, tamanho dela. A pessoa, gente, que não conhece essa ideia, essa atualização, é por isso que eu falo que você tem que estar estudando e o prof vai contar as atualizações para você, ela vai virar e falar assim, é quebra de sigilo, então quebra de sigilo é inviolável e vai marcar a assertiva errada. Vamos ler. João, empresário, inconformado com a notificação de que a administração pública fazendária teria acesso às informações de sua movimentação bancária para instruir processo administrativo fiscal, decidiu procurar o Estado Alfa de Advocacia para uma consulta, Escritório Alfa de Advocacia, para uma consulta a respeito do caso. João busca saber se a medida configura quebra de sigilo fiscal e se o procedimento da administração pública está correto. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica a orientação a ser dada pelo Escritório Alfa, considerando a jurisprudência do STF acerca do acesso a dados bancários sigilosos pela administração pública fazendária. Bom, vamos comentar algumas coisas aqui antes. Isso é um ponto bom da sua prova, gente. Ela te empurra, tá? 85% da prova está em cima da legislação. Então, quando ela quer uma jurisprudência ou uma súmula, ela costuma ditar no texto para você. Então, ela quer aquela parte, quero saber se você está estudando, quero saber se você está atualizado. Então, ela já pede no próprio texto. Fica esperto com essa orientação que ela te dá.
Porque quando você tiver, e só cuidado que eu vou dizer, uma divergência, entre aspas, de lei com jurisprudência, isso não tem como passar, mas é que às vezes você tem a lei linda trazendo uma aplicação e a jurisprudência dando um leque. É isso aqui, ó. Você tem a Constituição falando que o seu sigilo bancário ele é inviolável e você tem o STF de outro lado autorizando a pegar a informação bancária sua, desde que fique dentro dela, né? Entendeu que isso não é quebra de sigilo. Então, cuidado com isso. A prova empurra. Porque se ela não fala nada, ela quer uma visão constitucional. Ela nem cobraria isso aqui dentro do direito tributário. Cobraria na prova de constitucional. Você sabe como funciona a história do sigilo. Agora, como ela pediu, está fazendo uma análise aqui da questão da movimentação bancária, uma questão que vai envolver o direito tributário, aí sim você tem que olhar essa atualização, você tem que olhar o que foi definido. E segundo eu te contei, pode sim essa informação ser repassada. Cuidado com aquilo que você está fazendo, gente. Por isso que eu citei cartão de crédito, CPF na nota, aquela coisa toda. E aí a gente vai para resolver a questão. Você vai lá e declara no seu imposto de renda que você recebe R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por mês. E ela pega os seus gastos do cartão de crédito, ela pega o seu CPF na nota e ela olha lá, por exemplo, o cara está gastando R$ 7.000 no cartão de crédito e declarando que recebe 3, a leitura da Receita Federal é que tem um gap aqui de R$ 4.000. Para ela, isso é omissão de receita. E omissão de receita é crime contra a ordem tributária. A gente está falando de cadeia. A gente não está falando somente de patrimônio. A gente está falando também de cadeia. Ah, professor, calma, não é assim. É, realmente. Para chegar nisso tudo, tem todo o procedimento, tem seu contraditório, tem ação para defesa, tem a ação tributária, tem a ação civil, tem a ação penal. Você vai ver que não é do dia para a noite, você não vai ser preso do dia para a noite, não. Mas nós estamos vivendo uma época aí que nunca imaginávamos, né? De que tem empresas gigantes, de presidentes, de CEO de empresas gigantes que estão presos, de ex-presidente que também está passando pela mesma coisa. Então, cuidado com aquilo que você faz no dia a dia. E aí, só para dar um número que é meio assustador, gente, a Receita Federal tem hoje um dos melhores softwares de cruzamento de dados do mundo. Só que ela não consegue pegar todo mundo por déficit de pessoas para poder operar tudo isso daí. A Receita Federal está aí mais ou menos calculada com um déficit de uns 5.000 servidores. A gente deve ter um concurso em 2020, provavelmente, deve ter um concurso para poder prover cargos. E aí está mais ou menos aí falado na casa de 1.800 e 2.000 vagas, tá? Então, um concurso sempre interessante. Se você quer passar numa AB e depois não quer exercer advocacia e quer ir para um concurso, esse é um concurso que vale a pena você ficar de olho. Volta e meia aparece, né? Então, cuidado aí. Vamos lá para as assertivas? Letra A. Não se trata de quebra de sigilo, mas de transferência de sigilo para finalidades de natureza eminentemente fiscal, pois a legislação aplicável garante a preservação da confidencialidade dos dados, vedado seu repasse a terceiros estranhos ao próprio Estado, sob pena de responsabilização dos agentes que eventualmente pratiquem essa infração. Exatamente tudo que nós conversamos. Essa história toda, negócio do McDonald's, vem tudo aqui para a nossa conversinha para te inserir no contexto e mostrar aonde a sua prova chegou. Ela está exigindo informação de ADI, meu povo. Mas é óbvio, o cara que leu o artigo 199 do CTN, ele já tinha ali um bom caminho para poder chegar na resposta dele, tá bom? Então, bastante cuidado com o jeito que a sua prova acaba exigindo e ao tipo de nível de questão que ela está trazendo de dia a dia. Olha lá, artigo 199, esse foi o julgamento da ADIM 2859. Atenção, tá bom? Olha o cara que não conhece, o cara que não está atualizado, o cara que não está acostumado com o dia a dia. A letra B é a letra D que vai prejudicar. A imediata notificação do contribuinte é mera liberalidade da administração fazendária, sendo facultada ao contribuinte tão somente a extração da decisão final da administração fazendária, uma questão meio nada a ver, que fica até difícil de encaixar ali em cima, né? Tá errado. Letra C. Tal uso de dados ofende o direito ao sigilo bancário porque macula o princípio da igualdade e o princípio da capacidade contributiva. Ela pegou muito mal esses princípios aí, tá? O princípio da igualdade e da capacidade contributiva não dariam ali escape numa situação como essa não, tá? E olha o cara que não está atualizado, o cara que não viu a ADIM ali,
que não sabe o que está acontecendo no seu dia a dia, o cara que está tomando risco ali, sem saber, marcaria essa. Porque que você aprende lá no direito constitucional é que o sigilo é inviolável, é garantia constitucional e ponto, você vai felizão e erra. Ó. É inconstitucional a quebra de sigilo, pois a legislação aplicável garante a preservação da confidencialidade dos dados, vedado o seu repasse a terceiros, inclusive aos integrantes da administração pública fazendária. Tá? Então, quem não conhece, quem não tem a atualização, marcaria essa. Cuidado, a resposta certa é a letra A. Veio em cima de administração tributária, um tema que a prova do AB não curte muito cobrar, tá bom? A parte final, geralmente, quando eu vou fechar o cerco ali para você dar uma olhada em alguns artigos principais para sua prova, ele nem costuma aparecer, tá? Essa parte de 194 para frente. Mas veja que ela trouxe. É óbvio, o contribuinte ele tem que auxiliar a administração nessa fiscalização. Na prática, a gente vê um monte de abuso, tá? Às vezes do ente tributante em cima disso daí. Vai interditar estabelecimento, porque o contribuinte não quis apresentar determinado documento, ou então, de alguma maneira, está dificultando a fiscalização, pode chamar até força policial, você vai ver que tem muita coisa por trás aqui da administração para auxiliá-la. E a gente, como contribuinte, também deve fazer isso, tá? Aí passou um pouquinho do tom, mas o STF já disse que isso aí pode, letra A, atenção para esse tipo de questão que cobra a atualização de você. Por isso que o prof está aqui, para te contar o que é que tem de novo, tá bom? Vamos para o próximo bloco.